Existe um tipo de pessoa que a sociedade moderna não consegue compreender completamente. Enquanto o mundo celebra a hiperconectividade, as viagens constantes e a agenda lotada como símbolos de sucesso, há quem encontre sua maior realização entre quatro paredes. Não por medo, não por preguiça, mas por uma escolha consciente que desafia os valores contemporâneos. Essas pessoas são frequentemente rotuladas como antissociais, preguiçosas ou até depressivas. Mas e se houver algo muito mais profundo acontecendo? E se a preferência por ficar em casa revelar não uma fuga da vida, mas uma forma alternativa e igualmente válida de habitá-la? Hoje vamos explorar a psicologia fascinante daqueles que escolheram o lar como seu santuário existencial. A pandemia de 2020 foi um experimento social involuntário que revelou algo surpreendente. Milhões de pessoas ao redor do mundo descobriram que preferiam a vida em casa. Quando as restrições terminaram e o mundo reabriu suas portas, uma parcela significativa da população simplesmente não quis voltar ao ritmo anterior. Eles haviam encontrado algo valioso no confinamento, mas essas pessoas sempre existiram. Muito antes da pandemia, havia aqueles que declinavam convites, que preferiam um final de semana tranquilo em casa a qualquer festa, que sentiam sua energia se renovar na solidão e não na multidão. A diferença é que agora esse estilo de vida ganhou visibilidade e, curiosamente, também ganhou mais julgamento. Porque algumas pessoas genuinamente preferem ficar em casa? O que a psicologia e a filosofia podem nos dizer sobre essa escolha? Será que existe algo errado com quem faz essa opção? Ou será que existe algo errado com uma sociedade que não consegue aceitar diferentes formas de viver bem? Se você já se identificou com isso, ou conhece alguém assim, deixe seu comentário, curta este vídeo e se inscreva no canal para explorarmos juntos essas questões fundamentais sobre como escolhemos viver. Nossa sociedade construiu um ideal de pessoa que é fundamentalmente extrovertido. Desde a infância, somos ensinados que fazer amigos é essencial, que participar de atividades em grupo é saudável, que sair e socializar é sinônimo de bem-estar. As escolas valorizam crianças comunicativas, o mercado de trabalho premia profissionais com networking extenso e a cultura popular celebra aqueles que estão sempre cercados de pessoas. Mas essa narrativa ignora completamente uma realidade psicológica fundamental. A introversão não é um defeito, é uma configuração. Carl Jung, o psicanalista suíço, foi um dos primeiros a mapear essa distinção de forma científica. Para ele, extrovertidos recarregam energia através da interação social, enquanto introvertidos se energizam na solidão e reflexão. Nenhum dos dois é superior ou inferior, são apenas diferentes modos de processar o mundo. O problema surge quando uma dessas configurações é tratada como norma e a outra como desvio. Pessoas que preferem ficar em casa frequentemente ouvem que precisam sair mais, se socializar, viver a vida. Mas quem define o que é viver plenamente? Por que uma noite lendo um livro, assistindo a um filme ou desenvolvendo um hobby solitário vale menos do que uma noite em um bar lotado? A pressão social para conformar-se ao modelo extrovertido cria um sofrimento desnecessário. Muitos introvertidos passam anos se forçando a comportamentos que os esgotam, acreditando que há algo errado com eles. Desenvolvem ansiedade social não porque têm medo de pessoas, mas porque estão constantemente se obrigando a situações que drenam sua energia vital. A escritora Susan Cain, em seu livro O Poder dos Quietos, argumenta que vivemos em uma cultura que subestima drasticamente o valor da introversão. Ela demonstra como algumas das maiores contribuições para a humanidade vieram de pessoas que passavam longas horas sozinhas, cientistas, escritores, artistas, filósofos.
A solidão não é ausência de vida, mas presença de reflexão profunda. Reconhecer que existem diferentes temperamentos não é relativismo, é maturidade psicológica. É entender que a diversidade humana inclui também a diversidade de como nos relacionamos com o espaço social. Algumas pessoas florescem na multidão, outras no silêncio. Ambas merecem respeito. Quando alguém diz que prefere ficar em casa, muitos interpretam isso como uma negação do mundo. Mas talvez seja justamente o oposto, uma afirmação de um mundo interior rico e complexo que merece ser cultivado. A casa, nessa perspectiva, deixa de ser apenas um abrigo físico e se transforma em um espaço existencial. O filósofo francês Gaston Bachelard escreveu um livro inteiro sobre isso, chamado A Poética do Espaço. Para ele, a casa é o primeiro universo do ser humano, o lugar onde aprendemos a habitar o mundo. Não é apenas um conjunto de paredes e móveis, mas um espaço carregado de memórias, significados e possibilidades. A casa é onde podemos ser autenticamente nós mesmos, sem máscaras sociais, sem performances. Pense nisso. Em quantos lugares você pode realmente relaxar? Em quantos ambientes você não precisa monitorar seu comportamento, sua aparência, suas palavras? Para muitas pessoas, a casa é o único espaço de liberdade genuína em um mundo que exige constante vigilância sobre si mesmo. Não é um exílio, é um refúgio necessário. Além disso, a casa permite uma relação diferente com o tempo. Fora dela, vivemos no ritmo dos outros. Horários de trabalho, compromissos sociais, trânsito, filas. Dentro dela, podemos finalmente habitar nosso próprio tempo. Podemos ler um livro sem pressa, cozinhar com atenção, pensar sem interrupções. É o que o filósofo Martin Heidegger chamaria de tempo autêntico, em oposição ao tempo fragmentado e alienado da vida pública. Há também uma dimensão criativa nisso. Muitos artistas, escritores e pensadores sempre souberam que a criatividade precisa de solidão. Virginia Woolf escreveu que toda mulher precisa de um quarto só seu para criar. Não por capricho, mas porque a criação exige concentração profunda, algo impossível em meio ao barulho constante do mundo social. A casa, portanto, não é uma prisão, mas um laboratório de existência. É onde experimentamos ser quem somos, onde desenvolvemos nossos interesses, onde construímos uma vida interior que não precisa de validação externa. Em uma época de exposição constante nas redes sociais, escolher a privacidade do lar é quase um ato revolucionário. Talvez as pessoas que preferem ficar em casa não estejam fugindo da vida, mas mergulhando mais profundamente nela, apenas em uma direção diferente da esperada. Existe outra dimensão crucial para entender por que tantas pessoas preferem ficar em casa. O mundo lá fora se tornou exaustivo de maneiras que gerações anteriores não experimentaram. Vivemos em uma era de superestimulação constante. E para muitos, a casa é o único lugar onde conseguem desligar. Pense em um dia comum. Você acorda com notificações no celular, se desloca no trânsito caótico, trabalha em ambientes com múltiplas distrações, é bombardeado por propagandas, conversas superficiais, ruídos visuais e sonoros por todos os lados. Mesmo atividades de lazer, como ir ao shopping ou ao cinema, envolvem multidões, filas, estímulos sensoriais intensos. É simplesmente exaustivo. O sociólogo Byung-Chul Han argumenta que vivemos na sociedade do cansaço. Não é mais o cansaço físico do trabalho braçal, mas um cansaço mental e emocional, causado pela hiperconectividade e pela obrigação de estar sempre disponível, sempre produtivo, sempre presente. Ficar em casa, nesse contexto, é uma forma de resistência, um modo de recuperar a própria sanidade. Há também o fenômeno do que psicólogos chamam de fadiga de decisão. Cada interação social, cada saída, cada evento exige uma série de microdecisões. O que vestir,
como se comportar, o que dizer, como reagir. Para quem já está mentalmente esgotado, adicionar mais decisões sociais ao dia simplesmente não vale a pena. A casa oferece previsibilidade e controle, dois elementos cruciais para quem está à beira do esgotamento. E não podemos ignorar o componente sensorial. Pessoas com alta sensibilidade sensorial, uma característica psicológica estudada pela psicóloga Elaine Aron, processam estímulos de forma mais intensa. Luzes fortes, sons altos, multidões, cheiros diversos, tudo isso pode ser fisicamente desconfortável. Para essas pessoas, sair de casa não é apenas cansativo, é genuinamente doloroso às vezes. A preferência por ficar em casa, portanto, pode ser uma resposta adaptativa a um mundo que se tornou hostil ao bem-estar humano. Não é fraqueza, é autopreservação. É reconhecer seus limites e respeitá-los, algo que nossa cultura produtivista raramente valoriza. Em vez de julgar quem escolhe o lar como santuário, talvez devêssemos questionar por que o mundo lá fora se tornou tão difícil de habitar para tantas pessoas. É fundamental distinguir entre duas experiências que frequentemente se confundem: solidão e isolamento. Essa distinção é a chave para entender a psicologia de quem prefere ficar em casa, sem cair em armadilhas conceituais. A solidão, no sentido que estamos explorando, é uma escolha ativa. É o que o filósofo Paul Tillich chamava de solidão criativa, um estado onde a pessoa está sozinha, mas não solitária, presente consigo mesma e capaz de encontrar plenitude nessa presença. É o escritor que passa horas desenvolvendo um romance, o programador que mergulha em código, o artista que cria em seu ateliê. A propósito, a realização, a vida acontecendo. O isolamento, por outro lado, é involuntário e destrutivo. É quando alguém se afasta das pessoas não por escolha, mas por medo, depressão ou incapacidade de se conectar. O isolamento vem acompanhado de sofrimento, de sensação de vazio, de desejo frustrado de conexão. Aqui sim temos um problema psicológico que merece atenção e cuidado. A confusão entre esses dois estados gera um problema sério. Pessoas que vivem em solidão criativa são frequentemente tratadas como se estivessem em isolamento patológico. Amigos e familiares se preocupam, fazem intervenções, insistem que a pessoa precisa sair mais, quando na verdade ela está perfeitamente bem. Essa incompreensão pode, ironicamente, criar o verdadeiro isolamento, fazendo com que a pessoa se sinta incompreendida e julgada. É possível ter uma vida social rica e ainda assim preferir ficar em casa na maior parte do tempo. Muitos introvertidos mantêm amizades profundas e significativas, apenas em doses menores e mais espaçadas. Qualidade sobre quantidade. Conversas profundas uma vez por semana, em vez de interações superficiais todos os dias. Isso não é déficit social. É um estilo diferente de socialização. A psicóloga Sherry Turkle, em seus estudos sobre tecnologia e relacionamentos, observa algo interessante. Muitas pessoas que preferem ficar em casa mantêm conexões significativas online, através de comunidades, jogos, fóruns de discussão. Elas não estão isoladas do mundo. Apenas escolheram formas alternativas de se conectar que respeitam suas necessidades de espaço e ritmo. O que importa não é quanto tempo você passa fora ou dentro de casa, mas se você está vivendo de acordo com sua própria natureza ou tentando forçar-se a um molde que não lhe serve. A autenticidade, não conformidade, deveria ser a medida de uma vida bem vivida. A psicologia das pessoas que preferem ficar em casa nos convida a questionar suposições profundas sobre o que significa viver bem. Talvez não exista uma única forma certa de habitar o mundo, mas múltiplas possibilidades igualmente válidas. Alguns encontram significado na expansão externa,
outros na profundidade interna. O que fica claro é que julgar essas escolhas revela mais sobre nossos próprios preconceitos do que sobre as pessoas julgadas. Se você é alguém que ama ficar em casa, saiba que não há nada errado com você. E se você conhece alguém assim, talvez seja hora de compreender, em vez de tentar mudar. Afinal, a verdadeira liberdade inclui a liberdade de escolher como queremos viver, mesmo que seja entre quatro paredes que chamamos de lar.